Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Começando aqui mais uma live dessa extensa agenda regulatória que a gente tem esse ano aqui. Então, hoje em dia está vivendo mais de live do que de trabalhar, né? Semana passada fizemos sobre a 178 e 179. No início do mês a gente fez uma sobre a 175 e agora está voltando com esse assunto. E estamos recebendo aqui a Tatiana. Quem não conhece a Tatiana é a superintendente de representação da Anbima. E até fico muito feliz com essa posição dela aí, porque fazer um retrospecto aqui, acho que quem conhece, eu trabalhei na Anbima de 2003 a 2008, eu era responsável pela área de fundos lá na representação, eu tive a felicidade de ter contratado a Tatiana na época, né? Então, acho que assim, como headhunter, até eu acho que eu tenho uma certa competência, né? E é bem legal ver, depois de 15 anos, aí, você liderando. Acho que na época, quando você entrou, a gente tinha acabado de fazer um processo parecido com o que vocês fizeram recentemente de mudança de marco regulatório para a CVM, né? Em 2004, ali, quando teve a 409, que foi a primeira norma da CVM que abarcou todos os fundos que estavam com o Banco Central, né? E aí, mostrando como o mercado mudou e como o desafio hoje em dia é maior, eu chuto assim, big numbers, se eu não me engano, a indústria de fundo naquela época era uma coisa com 300 ou... Acho que não chegava a 300 bilhões, era uma coisa desse nível. Não chegava, acho que bem menos do que isso. Acho que eu estou chutando até errado para cima. Menos. A gente fez 1 trilhão, Zé, lá, foi em 2007 que 2007, teve a eu acho moeda que de não 1 dava, trilhão. mas eu acho que era mais ou menos 300, porque dava isso uns 4 anos. Naquela Isso, época que o antes. CDI alto, a conta assim, a cada 4 anos o capital dobra, né? Então, eu acho que dava uma coisa perto de 300 a 400. E aí, antes, a CVM tinha 10% do mercado, mais ou menos, que era o mercado de equity. Então, eu brinco que a CVM regulava 30, 40 bilhões, nem isso, acho que era 5% do mercado, dava 15, 20 bi. E ela recebeu no colo 280, né? E o que a CVM regulava naquela época, eu brinco que hoje em dia cabe dentro de um fundo de equity, às vezes, né? O mercado inteiro que ela regulava. E aí depois ela recebeu aquele caminhão de fundos em 2004. Aí depois, em 2007, 2008, acho que o segundo movimento relevante foi a parte de internacionalização de mercado, né? Em paralelo foi se criando uma série de regulações e aprimoramento de FIP, FDIC, etc. Mas eu acho que agora, realmente, assim, desde 2004, o processo que a Tati tocou aí pela Anbima acho que foi o mais desafiador da indústria nas últimas décadas, porque agora a gente está falando de um Boeing, né? A gente está falando de uma indústria de trilhões, né? De alguns, não sei, 5, 6, 7 trilhões, dependendo da conta que você fizer. E é um desafio assim, de modernização que foi sensacional, né? E até se mede até em palavras, né? Se essa norma anterior, sei lá, essa 409 tinha 50, 60 páginas, agora está com uma norma de 200, né? E que vai crescer mais. Então, acho que foi um trabalho sensacional e a nossa ideia aqui hoje, o que é a visão aqui dessa nossa live? A ideia aqui, a gente já fez uma primeira live para discutir um pouco mais o detalhe da norma, os aprimoramentos, as novidades. Óbvio que tem infinitas dúvidas e elas vão demorar para ser digeridas pelo mercado, pela CVM, pela Anbima, mas a nossa ideia um pouco aqui é falar de forma um pouco mais macro de como está o mercado de asset management hoje, como é o potencial impacto dessa norma para o mercado em si, do ponto de vista da autorregulação, e o que a Anbima já vem pensando em termos de agenda disso. Então, o que é a nossa visão, o que eu acho que é um viés um pouco diferente para quem está participando, é tentar olhar o que essa norma vai trazer de desafios e oportunidades para o negócio de asset management, para o negócio de administração. Então, até assim, ao longo da live, quem quiser pode ir fazendo os questionamentos pelo chat, mas assim, o que a gente gostaria óbvio que dúvidas técnicas tem milhares no mercado, mas a nossa ideia seria muito mais dúvidas assim do rumo do mercado, sabe? Não a dúvida de se o artigo 38 conflita com 55 e se pode tal coisa ou outra. Então, o objetivo aqui não é tanto entrar no detalhe de dúvidas específicas sobre a norma, é muito mais a gente tentar abordar qual o poder transformador na norma no mercado e, principalmente, como vão ser os impactos em termos de negócio para gestores e administradores. Tá? E, dito isso, até vou passar a primeira palavra para a Patrícia para falar um pouco sobre a BR Governance, a nossa atuação e tal, como é que a gente trabalha, depois passar um pouco a palavra para a Tati e para se apresentar. E aí, inicialmente, a gente vai mostrar um pouco os big numbers do mercado para fazer um pouco um pano de fundo da nossa discussão.
E depois a gente entra nessa questão de agenda Ambima, etc., e vamos tocando um pouco esse cronograma. Tá. Bom dia, pessoal. Primeiro, então, apresentando a ABR em si, a ABR ela é uma consultoria que assessora participantes do mercado, né? Então, inclui aí gestores de recursos, mas não só isso, gestor de recurso, administrador, distribuidor, e até por isso é que a gente tem se debruçado tanto sobre as novas normas, porque a gente vê que o impacto vai ser bastante grande na dinâmica do mercado de gestão. E aqui do nosso lado, né, a gente tem um trabalho muito grande de ajudar as empresas que querem se tornar gestoras de recursos a fazer o processo de credenciamento em si, a se estruturar, não só na parte mais burocrática e legal, mas também do negócio, né, de entender qual que é a estrutura necessária, ajudar a montar o que a empresa precisa para de fato se tornar uma gestora de recurso. E assim, hoje a gente tem uma clareza bastante grande do que é necessário e a gente enxerga que assim tem mudanças importantes por vir. E aí, para os que já existem, né, falando dos gestores de recurso, nossa visão é que tem um impacto bastante grande. A gente até comentou acho que na live passada, que a gente, nas nossas conversas com o mercado, a gente vê os administradores atuando já mais fortemente sobre a norma, né? Tentando entender quais são os impactos da norma, e os gestores um pouco mais passivos, tentando entender como é que o mercado vai reagir. Então, assim, nosso objetivo da live hoje está bastante alinhado a isso. A gente sempre tem o objetivo aqui de assessorar o negócio das empresas, gestor, administrador, agente autônomo, e aqui o objetivo da live está muito alinhado a isso. Assim, a gente entende que tem um processo bastante grande de entendimento e de gestão de tudo que está acontecendo para continuar os negócios. Eu vou deixar a Tati se apresentar e aí depois a gente passa para os números de gestores. Obrigada, Patrícia, obrigada, Brasília, obrigada, Fernandinho, obrigada pelo convite. Bom, acho que como o Zé comentou, né, eu estou aqui na Ambima há 15 anos e tive, sim, a felicidade de ser contratada pelo Zé. Obrigada pela confiança, né, a gente trabalhou aí um tempo juntos e a gente vem trabalhando junto, acho que mesmo depois da saída do Brasuna da associação, a gente continuou em contato e isso é super importante, né, porque a gente faz essa troca. Red Hunter era bom, você lembrar, eu que te contratei e a Ana Leone, que saiu, que era superintendente de comunicação, eu que indiquei. Então, Verdade. Eu era um ótimo Red Hunter. Muito bom, excelentes indicações, né? Muito bom. Então, e aí, eu estou aqui em Fundos desde essa época, né? Desde há 15 anos, né? Atuando nessa área. Então, antes disso, eu tive também passagens, né, tanto em asset, né, em área de produtos, quanto do lado ali de serviços qualificados, fazendo atendimento, né, de fundações, na época que surgiu ali custódia centralizada e foi um grande movimento aí que eu participei ainda fora da associação, né, do nascimento de assets independentes, administradores fiduciários ali se formando. Então, foi realmente uma época de mercado que também teve uma grande mudança estrutural, né, do ponto de vista de participantes de mercado, porque a gente tinha muito focado em banco, né, as gestoras dentro dos bancos sendo distribuídas nas redes de agência, e aí nessa virada aí no comecinho dos anos 2000, começando, né, nascendo ali as gestoras independentes e o serviço de administração fiduciária e custódia crescendo. Então, eu tive a oportunidade de passar por essas áreas também, e também trabalhei com produtos de previdência. Então, quando eu fui para a associação, já tinha passado por essas áreas, e é um assunto, né, que sempre gostei, sempre foi familiar, então acabei me identificando muito com o trabalho aqui na associação, tanto é que eu acho que é um emprego que eu tenho estado a amar muito mais tempo, né, 15 anos. Então,
Espero poder contribuir agora essa manhã, dividir um pouco com vocês o que a gente tem feito aqui, né? E também qualquer dúvida, qualquer questão, a gente pode me acessar direto, ou pode me acessar via Ibrazuni e Patrícia, que a gente continua super à disposição. Acho que a ideia da associação nesse momento é disseminar o conhecimento da regra. É uma regra muito grande, né? Como vocês têm visto, ela tem complexidades na implementação, e a ideia, e o nosso papel é isso, não está restrito ao associado, né? Então a gente quer ajudar o mercado todo a estar com o entendimento alinhado, que eu acho que isso agiliza a implementação, né? E a gente tem conversado também, né, com vendors, então desenvolvedores de sistemas, conversando com as auditorias, né, por meio do IBRACON, então procurando fazer os alinhamentos possíveis ali com os escritórios de advocacia para a implementação ser a mais rápida possível, porque fácil não vai ser, né? Então a gente tenta contribuir aqui para esse alinhamento. Maravilha. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Queria dar um contexto aqui histórico de mercado para a gente entender um pouco o foco da conversa aqui. O que ele está colocando aqui? Esse gráfico, a gente colocou no lado esquerdo, no gráfico verde, isso aqui, vamos dizer assim, é o news flow de gestora no mercado, né? Então, aqui é o número de credenciamentos de gestora e do lado direito é o número de cancelamento de gestora que acontece a cada ano, né? Para que ele está olhando isso aqui um pouco em relação a essa nova norma? Se a gente reparar, assim, tem um pico ali em cancelamento em 2016, que coincide de ter acontecido em 2015 a última grande, vamos dizer assim, mudança regulatória de grande porte em relação ao setor de fundos, né? Então, a gente teve em 2015 a 558 e subiu a barra de que é requisito para uma gestora, né? Então, ela que implementou aqueles relatórios anuais de auditoria, formulário de referência, requisito de estrutura, aí depois foi seguido por reflexos dessas determinações nos códigos da Anbima, etc. Então, foi bom para o mercado, foi ótimo, mas a gente viu ali em 2016 um enxugamento do mercado, né? E por que a gente vê um pouco isso, sabe? Quando você olha os números abertos, assim, não é que teve 158 caras cancelados, assim. Aqui tinha muita gente que às vezes carregava um CNPJ de uma gestora meio parada ali, que não tinha muito custo regulatório para carregar, e aí olha e falou assim, cara, não vou dar conta desse tipo de exigência, vou cancelar. Ou a própria CVM, por não atender os requisitos, cancelou. Mas óbvio que, assim, seja por decisão ativa ou passiva, a gente viu ali que quando tem uma subida de barra, às vezes você tem uma consequência no primeiro momento que nem todo mundo às vezes está preparado para isso, né? A gente consegue ver no número de credenciamentos, né? Que o número de Isso. credenciamentos no ano de 2016, Também. ele foi o menor aqui da série que a gente está enxergando. Daquela parada, acho que assim, quem está no mercado que já estava meio despreparado, acaba sendo expulso do mercado, né, por vontade própria ou do regulador, e tem até um respiro para 2017 também, né, que teve 50 cancelamentos, e eu acho que quem está querendo entrar dá uma parada, né? Isso é até uma coisa que a gente, acho que no momento atual a gente tem visto um pouco, assim, talvez pelo contexto de juros altos, de volatilidade, de uma série de coisas que aconteceram no mercado e da nova norma, a gente tem sentido, por exemplo, que agora no início de 2023, muita gente botou um pouco as barbas de molho, né? Então, acho que esse é uma primeira reflexão, talvez, para a gente olhar para frente, para a norma, assim, será que a gente vai ter um movimento desse de novo, sabe? Agora, a gente olha 2022, eu não botei o estoque, mas a gente tem um mercado hoje de 1.275 gestoras ativas, e pode parecer um mercado maduro, mas a gente ainda acha que tem um espaço para expansão enorme, assim, tem diversos usos hoje em dia para asset management, né? Não é mais o cara que tem um produto próprio, tem um family office, um multifamily office, gestor de carteira, tem inúmeros negócios que surgiram. Então, acho que a gente tem um mercado maduro, eu acho que ainda não, mas no curto prazo, o que a gente vai ver em 2024, por exemplo, 2023, de agora em diante, em relação a ajuste. Então, isso é uma primeira provocação aqui para a gente colocar por trás dessa discussão, que é um pouco a discussão de, olha, legal, maravilhoso, a norma é revolucionária, tem coisas espetaculares em termos de produto, mas tem um desafio que às vezes implica em custo primeiro antes de benefício, né? E também uma coisa também que a gente tem observado é que depende da tua curva de maturidade, né? Tem coisas que vão ser muito boas para o mercado em si, mas que, por exemplo, para um gestor menor no início, vai implicar talvez em primeiro ele ter um custo muito maior do que ele tinha no passado para só depois ele colher frutos, né? Para outros gestores mais maduros, não, a gente enxerga que ele vai colher frutos mais rapidamente, principalmente do rebalanceamento de responsabilidade entre administrador e gestor, talvez ele consiga baratear a administração e absorver esse custo com mais facilidade. Então,
uma primeira questão acho que é colocar assim, pô, a norma é maravilhosa e tal, mas ele tem que olhar impactos práticos para o business, que eu acho que podem ser muito diferentes para A, B ou C, né? Dependendo do perfil da gestora. Um outro ponto interessante para a gente ver do mercado de asset hoje também, aqui a gente está mostrando o número de credenciamento por unidade federativa, né? Do lado esquerdo, e 2022 está mais aberto ainda que o gráfico de pizza de como é que foi aí, onde as gestoras estão nascendo, né? Uma coisa que a gente também vem vendo, e engraçado que a gente via isso na prática no negócio da BR Governance, aí quando a gente vai olhar os números, fala, caramba, tá batendo ali. A gente tem tido, por exemplo, curiosamente, a gente tem tido um movimento muito grande de ter clientes fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente achava um pouco atípico, né? E aí, quando a gente começa a olhar os números, óbvio que São Paulo é uma locomotiva, né? Não tem, se olhar historicamente, ele ganha muita representatividade no nascimento de novas gestoras, mas se a gente olhar, é uma barra que está ganhando outras cores, né? Então, se a gente olhasse bem no passado, lá em 2012, você tinha, sei lá, São Paulo e Rio, e quase nada do resto, né? Se pegasse para de 2012, talvez ia ter só cinza e azul esse gráfico, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vê de 2020, 21, 22, tirando São Paulo, o resto é mais colorido, né? E quando a gente olha aqui, o número que surpreende bastante, assim, o Rio de Janeiro acho que virou um mercado muito de nicho de alguns setores específicos de asset e tal, principalmente gestores de equity, alguns gestores de private equity. Mas a gente começa a ver que, se você pegar 2, 3 estados do Brasil aqui, fora Rio e São Paulo, eles empatam com o Rio já, né? Então a gente começa a ver que está havendo uma ampliação maior do negócio de asset management pelo país. E particularmente no nosso... Diga. Pois é, uma dúvida. Esses aqui, Goiás, Minas, Paraná, até para o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, vocês enxergam alguma especialização ou eles Exato, isso que eu ia ainda... falar. é? O que a gente tem visto é o seguinte, por exemplo, eu acho que a gente consegue falar bem de Paraná, Goiás e Distrito Federal, porque desse número de gestoras aí no ano passado, a gente fez, sei lá, mais da metade. O que a gente vê muito, assim, existe um movimento de mais focado em multifamily office, então o sujeito de private ou de ex-agente autônomo que resolve montar um multifamily office para atender com gestão de carteira ou fundo exclusivo seus clientes, mas também tem alguns fundos próprios de equity, principalmente, e fund of fund, e vai um pouco mais em torno disso, tá? Assim, nesse eixo que a gente vê, ou são operações, às vezes, de gestão ligadas a escritórios de agente autônomo. Então, o que a gente tem visto mais realmente são operações muito mais ligadas ao cliente do que ao produto, pelo menos da nossa experiência que a gente tem visto. Tá? Tem, óbvio, que tem exceção, tem algumas gestoras de produto típica, mas o movimento maior tem sido realmente de braços de gestão ou de fundo exclusivo carteira administrada, independente. Boa parte deles são ex-bankers de private. A gente vê muito assim, é um sujeito que está saindo do banco e não quer virar agente autônomo. Ele quer, porque ele acha que é um negócio, ele vai virar ou um consultor, ou ele acha que ele tem punch para ser gestor, porque ou já é escritório de agente autônomo que está num grau de amadurecimento que ele vê que tem espaço para uma operação de gestão, tá? E uma coisa legal que a gente acha, que a gente é muito seletivo, assim, pô, agente autônomo que acha que montar uma gestora é ter uma gestora para boletar a operação do agente autônomo, esse cara ele morre na praia. O que a gente vê são caras que falam assim, olha, tem cliente meu que ele tem, sei lá, um fundo exclusivo num banco que eu não consigo atingir como agente autônomo. Ou ele tem já um modelo de negócio que ele confia em mim e se eu tiver uma área mais de advisor capacitada, ele vai comprar um mandato de carteira administrada. Ou, sei lá, a minha tese de equity que eu tenho aqui, que eu recomendo, ela é tão boa que ela podia ser empacotada no FIA. Esses são os modelos que a gente vê assim, de negócios legítimos nascendo junto a gente autônomo. E aí adicionando, né, a gente está falando da 175, mas com a 178 e 179 vindo, a gente sabe que vai ter um impacto, né? Ainda não dá para prever qual é exatamente esse impacto, mas o que a gente vinha vendo
principalmente com relação aos agentes autônomos, é que era fruto do amadurecimento do mercado. Então, a pessoa ou a empresa migrar para o fee-based era um caminho natural que seria feito, né? Então, por isso, né, a Brazona falou, tanto consultoria quanto gestora. E a gente enxergou isso muito claramente até o ano passado. Agora, obviamente, a gente vai precisar esperar esse rearranjo do mercado à luz das novas normas, mas é Mas isso. as normas, e assim, até adicionando uma, acho que a gente está vendo um momento aqui que vai ser relevante, que a gente está tendo ao mesmo tempo a mudança da 161 de oferta pública, a da de agente autônomo barra transparência de FII, que ainda foi, vamos assim, catapultada pela mudança do Código da Anbima de marcação a mercado de extrato, né? E a gente tem a mudança na gestão e administração. Então, cara, mudou todo o tabuleiro do jogo. É uma coisa assim, você fica muito perdido estrategicamente. Assim, quando você é gestor, você está muito focado em duas discussões hoje, né? Quanto vai mudar o meu serviço de administração, se ele vai custar mais barato e quanto que eu vou ter de trabalhar mais, né? E quanto isso reflete na melhora do produto. O gestor típico só está olhando isso, né? Agora, o sujeito que é mais ligado ao advisory, assim, o cara seja consultor ou agente autônomo, o jogo ficou muito mais fluido, né? Porque ele pode agora ter mais facilidade de ter uma operação de gestão pelas facilidades que a 178 deram de sócio capitalista, de não ser obrigatório que todo mundo seja agente autônomo. Então, está mais fácil ele se associar a uma gestora, por exemplo, ou ele está muito mais fácil atrair alguém para ser sócio da gestora que vai tocar a gestora, para ser sócio, entre aspas, do agente autônomo e tocar a gestora, né? Que o problema hoje é sempre esse: o agente autônomo pode ser sócio da gestora e o diretor de gestão não pode ser sócio do agente autônomo. Então, você tem que fazer 1000 arranjos. Agora, talvez você consiga atrair um talento e falar: olha, você vai se aproveitar, você vai ganhar com o equity da nossa área de distribuição, que é o agente autônomo, mas agregando o braço de gestão. Então, e aí, quando você junta 161, pior ainda, né? Porque existe um fluxo gigante de corporate finance que rola nos agentes autônomos, e eles já tinham área de estruturação informalmente, né? O que acontecia é que ele falava: cara, tem um cliente aqui que é, sei lá, um agricultor que tem um fluxo agrícola que podia virar uma CRA. Ele já tinha isso na mão, né? Ele falava: cara, isso aqui é um mega ativo que, se alguém empacotasse, eu mesmo podia distribuir. E o que ele sempre fazia era: pô, arranja alguém para estruturar que tem licença legal para isso e vamos colocar na nossa base, né? Agora ele vai poder fazer. Então, assim, os escritórios de agente autônomo que tem esse perfil, acho que tem uma efervescência, né? Porque o sujeito pode falar: cara, eu não sei se eu preciso mais de uma corretora, como é o modelo que tem imperado aí de montar a própria corretora, se eu posso ter uma empresa independente de corporate finance, uma empresa de gestão, uma empresa de distribuição que eu já tenho. Então, eu acho que essas normas todas juntas no segmento de consultoria ou de gestor com perfil de multifamily office, ela dá uma discussão muito mais ampla, porque misturou tudo, né? No fundo, é um pouco isso, né? Não, só lembrando que tem ainda a questão das taxas, né? A abertura das taxas entre taxas de administração, gestão e distribuição também adiciona mais Uma complexidade e discussão sobre o oportunidade modelo, de né? Sobre qual mercado, modelo exato. eu devo adotar. Assim, junta com a marcação a mercado, que vai provocar um É, movimento é. maior de suitability. Assim, esse não era muito tema aqui, mas acho que tem que falar um pouco de tudo. A gente realmente viu o impacto assim, acho que pegou assim um momento ruim de marcação a mercado, pegou o episódio Americanas impactando o crédito, pegou tudo junto, né? Foi meio que uma bomba nuclear em algumas instituições, né? O impacto do cliente começar a entender que aquela posição que ele tinha não é bem aquela se você marcar mercado. E eu acho que assim vai provocar uma rediscussão da calibragem. Assim, a gente vê de coisas no mercado de realmente assim clientes que foram surpreendidos por um impacto que não foi pequeno. E aí ele começa a refletir que talvez a posição dele era longa demais, era agressiva demais, e ele não sabia. O fato é esse. Então, acho que uma coisa vai. Aí o sujeito começa a discutir isso. Será que é só melhorar o suitability ou será que eu tenho que mudar para um modelo de gestão? Ou será que eu vou mudar para um modelo de consultoria e mudar o relacionamento com o cliente? Então, tá assim, nesse mercado mais ligado à distribuição, com gestão, etc., tá uma confusão boa. Isso. Mas vamos lá. Então, agora, bom, primeiro, então a gente falou um pouco da fotografia do mercado, e aí é nesse mercado que a gente está falando, que passa por ajuste, de que tem se nacionalizado, que a gente vai lidar agora com esse cronograma. Aí, o que era a ideia aqui? Falar um pouco, Tati. Primeiro bloco seria você expor um pouco, algo que é bem, para quem está próximo da entidade, é bem claro, mas talvez falar um pouco do mercado, que tem gente
um pouco mais próxima, um pouco mais longe da Anbima, de como é que está o cronograma de trabalho interno da Anbima e Anbima/CVM para, vamos dizer assim, para desenrolar todos os nós da norma e pensar em implementação em termos de CVM. Assim, como é que está a agenda de vocês, discussão interna, discussão com a CVM, o que vem pela frente nos próximos meses? Bom, a gente tem conversado com a CVM, acho, olha, a audiência acabou em abril de 2021 e a gente vem conversando com a CVM desde agosto desse ano, né? Então, no segundo semestre de 2021, a gente fez uma rodada grande de discussão, muito em cima das observações, lá do documento que a gente mandou. E foi colocando aspectos, dúvidas, né? Para a própria CVM, né, no momento que ela fosse redigir a norma, ela ter também alguns pontos como reflexão. Então, fizemos uma rodada pesada no segundo semestre de 21, e depois, durante 22, nós fomos fazendo conversas mais espaçadas. Fizemos também algumas conversas sobre fundos estruturados e tudo mais. Depois da publicação da regra, a gente retomou esse grupo, porque aí, né, com a regra já definida, surgiram novas dúvidas e novos desenhos para implementação. Então, o que a gente fez ao longo do ano passado foi conversas tanto com reguladores quanto fornecedores de sistemas, com a finalidade de ir adiantando alguma coisa. Falei, olha, o que está na lei já dá para ir pensando como é que desenvolve e tudo mais. Mas, obviamente... Não sei o detalhe da classe de cota, mas vai ter classe de cota, vai ter impacto de subclasse e tal, já dá para pensar no tamanho do Boeing, né? Exato. Você não sabe o modelo, mas sabe que é um Boeing, né? Exato, a gente tentou, né? Nós fizemos essas conversas, obviamente, né? O pessoal de tecnologia sempre espera a regra definitiva, né? Para também não ter custo, desenvolvimento, né? O de tempo mesmo. Mas a gente foi fazendo esse trabalho ao longo do ano passado. E aí, esse ano, a gente trabalhou com escritórios já, a gente fizemos conversas, porque aí começa, né? Regulamento, né? E aí a gente seguiu fazendo esses alinhamentos e agora entrou mais firme também numa agenda aí com o IBRACON e os auditores. Do ponto de vista de dúvidas, o que a gente está fazendo? Acho que a gente, aí depois do evento lá de 12 de janeiro, e para quem não assistiu, pode acessar no nosso canal do YouTube, que a CVM fez uma apresentação e teve um bate-papo com a CVM, nós juntamos as dúvidas. Então, para o evento, nós enviamos algumas dúvidas, que serviu ali como base do roteiro, e a CVM também para ir adiantando os esclarecimentos da CVM. E na semana passada nós enviamos mais um documento com uma série de dúvidas. Então, vai desde, né, mudanças que vão acontecer lá na frente, né, a transformação de um fundo de múltiplas classes em uma classe só, como é que fica a questão CNPJ, isso é muito lá na frente, mas já está mapeado, ou coisas mais urgentes, né, dúvidas que a gente está tentando resolver e entender agora, como, por exemplo, o limite de produtos securitizados que não constam da norma, né? Então, se a norma vai começar em abril, isso sumiu mesmo? Isso vai ser colocado? Então, tem questões diversas, né? Dezenas de páginas ali de dúvidas que a gente endereçou para a CVM, e a ideia é contribuir, né? Dezenas, então é bom, não fosse centenas, não? Ainda não, Zé, não, mas acho que tem umas 50 e poucas páginas ali de algumas dúvidas. Mas assim, vocês não fecharam esse pacote, foi para a CVM na semana passada. A gente está enviando porque é um documento vivo, né? Tá. Até porque a CVM também está olhando, e a ideia é ela fazer esse esclarecimento ao longo do mês de março, né? Então, seja por um ofício ou até possivelmente alguma retificação. Que foi o que aconteceu, né? Na 555 é super natural, porque a norma realmente é muito grande, né? Então, existem essas questões sendo endereçadas. Outra coisa, a gente vai fazer outro evento mais para frente, em abril, por quê, né? Porque as regras dos fundos estruturados foram revogadas, elas entram em vigor também agora no começo de abril, seguindo a regra geral. Né? Mesmo a CVM tendo dito, né, que a gente não vai ter uma mudança né, grande, porque não vai ser objeto de audiência pública, uma coisa ou outra, né, pensando ali no encaixe, né, das regras atuais do imobiliário, do FIP e do ETF, na regra geral, pode ser que surjam algumas dúvidas. Então, vai ter uma rodada mais para frente em abril, porque aí daria tempo do mercado conhecer os anexos e poder tirar essas dúvidas ali na segunda quinzena de abril, né, tanto as remanescentes da regra de dezembro quanto dos próprios anexos. Então, a gente está preparando isso também.
Existe muita Tati, discussão ainda. Oi, Patrícia. desculpa, só Imagina. aproveitando para perguntar uma coisa, porque assim, quando a CVM fala que não tem grande impacto, e a gente, talvez na primeira leitura, a gente entende, realmente os impactos mais relevantes ficam em outubro, né, dezembro e no ano que vem. Mas a gente começou a conversar com o mercado e percebeu que, sim, existem impactos grandes de curtíssimo prazo, né? Então, a história, Sim. por exemplo, do contrato de gestão versus acordo operacional, é um negócio que é agora, o contrato Então, de distribuição. mas tem um passo atrás. Eu acho que assim, o foco grande do mercado agora, e eu acho que é 90% das dúvidas que foram enviadas, está muito focado no produto, né? E eu acho que a discussão sobre os papéis e sobre o operacional, a gente vê assim, a gente começou uma rodada de conversas com gestores, primeiro com primeiro a gente falou por telefone com um monte de gente. A gente sentiu os gestores muito tranquilos e os administradores muito inquietos. Isso sim, isso é E a gente verdade. começou a sacar o quê? Falando, é um cronograma próprio. A norma saiu no Natal, o gestor foi para a praia e leu por alto, falou assim, vou esperar ver o que o administrador vai falar e tal. E o administrador desesperado falou, pô, eu estou há 15 anos pedindo para mudar minha responsabilidade, agora que vem, não sei o que eu faço, né? E a gente começou a ver, assim, em eventos públicos, em eventos de administradores, a gente está fazendo reuniões com administradores primeiro, porque eu acho que o administrador está mais preocupado porque ele é o stakeholder, né, principal do fundo e o gestor está esperando uma posição dele, né? E depois, agora a gente vai começar uma rodada com gestores, mas os administradores, a gente vê visões distintas e ainda visões superficiais, sabe? A gente, às vezes, assim, vai falar assim, não, eu vou tentar manter o meu modelo, eu vou virar algumas coisas que são obrigação do gestor, vai virar prestação de serviço, etc. E a gente vai conversar com o outro e falar, não, peraí, mas isso aí pega, porque tem coisas agora que são responsabilidade do gestor e que se ele trabalha com 4, 5 administradores, ele teria que ter um critério só. E como é que ele vai ter 4 prestações de serviço diferentes? Assim, isso foi um ponto. Então, eu acho que tem nuances dessa questão da estruturação do negócio que ainda estão muito longe da gente saber para onde vai, sabe? E que, em tese, entra agora, né? Esse é o maior ponto, assim, no final das contas, em teoricamente entra tese, dia agora. 2 de abril, dia 3 de abril, Então, vai mas estar. e aí uma dúvida, né, que surge sempre na mesa, mas vocês acham que, por exemplo, coisas desse tipo, a gente só vai descobrir na prática? Então, por mais que aconteça um adiamento nessa parte do relacionamento entre as partes, vai ser na hora que eles sentarem e forem constituir um novo produto, Mas nem né? abriu, né? O que eu acho talvez uma Não, discussão que tem que abril ter. está super perto Quando mesmo. fala, Tem, eu acho tem que dúvidas primárias eu também, acho que a né? CVM tinha que falar assim, olha, a partir de abril você pode fazer uso dos novos limites operacionais de portfólio. Isso é fácil de adaptar, né? Se eu É vou poder operar mais no opcional. mercado e tal. Agora, falar, cara, até a virada do ano você tem assim, você tem para se adaptar aos novos processos de governança. Quem quiser se adaptar antes se adapta, ou tem que virar a chave lá na frente, né? Que eu acho que é uma orquestração muito complexa, eu acho, do ponto de vista da CVM, né? E É aí, grande, né? e aí, quando você cruza com os pontos específicos ainda, sei lá, aquelas questões de taxa de performance, de taxa de distribuição, pior Distribuição. ainda, né? Você ainda pode falar, cara, eu ainda quero postergar porque eu tenho dúvida de como é que eu vou nessa questão de taxa, né? Esse a gente está desenhando, inclusive, né? Desenhos de estruturas, fazendo um depara para, isso funciona, como é que funcionaria? Então, assim, realmente, essa parte da distribuição da transparência, ela é uma das mais complexas, porque foi a que veio muito diferente. Então, também teve isso, por mais que nós tivéssemos discutido em 2020 e 2021, muita coisa veio diferente agora em dezembro, né? Então, é o que a gente tem sentido nas mesas, né, nessas discussões. E sim, eu concordo com vocês, acho que a discussão está muito mais quente e atualizada nos administradores. A gente tem chamado a atenção também dos gestores sobre o impacto, porque à medida que ele começa a contratar não só o distribuidor, né, mas o formador de mercado, né, ele tem mais papéis ali, isso enseja controle, uma certa formalidade, né, coisas que hoje em dia realmente não estão no radar do gestor e talvez, do ponto de vista de algumas casas, nem interesse, né, no foco. Então, acho que tem toda essa transformação que vocês comentaram e que faz todo sentido. Então, será que todo gestor vai querer ser instituidor do fundo? Ou vai ter algumas casas mais especializadas que podem entrar como cogestoras para algumas classes específicas dentro de um fundo maior? Então, tem um monte de desenho que está por vir, né, que a gente vai entender. E que aí os negócios vão acabar aí se conformando em torno de todas as possibilidades da regra que a gente ainda também
a gente sabe quais são, mas tem muito mais, acho que para surgir à medida que a gente começa, né, que eles comecem a desenhar e estruturar os produtos. Agora, aí dentro, assim, pelo que eu sinto, assim, na Ambima vocês estão com um grande grupão ali, com todas as dúvidas necessárias, ali tem gestor, administrador, tem de tudo, mas o foco está muito olha, dúvidas regulatórias, prazo, etc. Vocês estão com, assim, aí tem outra questão que é delicada, tem os fóruns dentro da Ambima mais específicos de administração e custódia. Só que tem uma questão nesse fórum que tem um viés competitivo também, como todo outro negócio, né? Então, assim, a gente vê nas conversas com administradores que possivelmente vão se configurar modelos distintos. Assim, tem gente que acha que vai atuar de 2 ou 3 maneiras, tem gente que talvez vai atuar de uma forma só, então acho que tem gente que vai tentar manter a coisa mais próxima do que é hoje, tem gente que vai talvez ter várias opções, tem gente que talvez vai entrar no mercado com modelos de negócio mais enxutos. E aí é uma discussão que é rica entre administradores, mas tem essa questão competitiva, né? E é um mercado de poucos. Agora, como é que está esse fórum dentro da Ambima? Assim? A discussão sobre como vai ser o modelo de administração, vamos dizer assim, ela já está ocorrendo em algum grupo ou não? Não, acho que isso é bem o que você falou, está muito dentro de cada caso. O que a gente discute são aquelas dúvidas muito mais comuns e básicas, elementares para botar o negócio de pé. Né? Essa discussão realmente do modelo de negócio de atuação não vem para a mesa, né? E ok, que é bom, porque aí, né, tem essa criatividade, né? Tem mas tem isso veio essa provocar, questão, que isso é interessante. mesmo na concorrência tem coisas que você tem que definir em comum, senão a coisa Exato, fica muito. mas eu acho que o próximo passo, que eu acho que a gente vai cair, Zé, e é bem natural, é para a autorregulação, né? Que aí quando a gente começa a tentar querer padronizar alguma coisa, né? Alguma prática, organizar, isso deve vir mais para frente, com certeza. Porque realmente, mas os administradores, eles não provocaram uma discussão, tipo, olha, chama a reunião da comissão aí para a gente discutir a norma aí entre a gente, não houve um pouco isso, não? Existe o grupo, né? Existe essa comissão que é liderada ali pela Roberta e pelo Peterson, mas a gente está muito ainda no foco da implementação, da regra. Ainda não teve tempo. Do entendimento. Mas que eu acho que eles vão vir, porque eu acho que assim, tá todo mundo olhando a norma de uma forma difusa, aí vai ter uma hora que vai falar assim, cara, agora eu tenho que olhar o meu negócio, como é que eu vou me movimentar, porque o cliente está me cobrando. E aí você fica inseguro, assim, isso está parecendo um jogo de xadrez, né? Porque o movimento de um pode provocar o movimento seguinte do outro, né? Então, por mais que tenha um viés competitivo, eu acho que todo mundo começa com aquele dilema de dar um primeiro passo. Então, para isso, eu acho que assim, um fórum de discussão comum, para ir até onde dá para ir, em termos de cooperação de competidores, né, vamos dizer assim, eu acho que ele vai ser importante, porque a gente sente nas conversas individuais que assim, a galera está debruçada, já está assim, levantando alguns potenciais problemas, algumas potenciais soluções, mas existe ainda. Tem gente que acho que ainda está tapando o sol com a peneira, pensando assim, nossa, eu vou tentar fazer o máximo possível para não mudar nada, porque eu acho que aí vai bater do outro lado da porta, porque o gestor vai ter uma expectativa, talvez, de redução de custo de algum aspecto, né? Se ele vai ser mais responsável, e aí acho que você fala assim, pô, eu sempre cobrei pouco, e agora a norma diminui minha responsabilidade, está fera. Eu acho que no mundo capitalista que a gente vive não é uma tese que prospera, né? Porque o concorrente vai pensar, pô, eu sinto menos responsável, eu posso montar um business cobrando mais barato. Então, eu acho que tem um pouco essa pressão, que eu acho que óbvio que a prioridade do mercado não é arrochar preço, mas faz parte disso a redistribuição de responsabilidade, é uma questão de precificação. Exato. Mas aí não tem como a gente colocar uma conversa dessa, porque a gente também tem o cliente na mesa, e aí é uma discussão que não dá, né? Para a própria associação, né? Tem uma série. Questões concorrenciais são mais. Não são. Mas tem um core comum ali de discussões ali que dá para ser para o bem do mercado, nas questões de padronizações operacionais, isso é super importante. Tati, assim, com a 558, eu lembro que todo mundo entendeu que era uma evolução muito grande da norma em si, né? Porque já tinha alguma clareza entre a divisão de responsabilidade entre administrador e gestor, e eu me recordo de participar de muita discussão sobre o custo de observância das normas, mas que ficava muito, muito no administrador. Então, a discussão era sempre com relação à parte mais burocrática ou às obrigações que imputavam custo ali no administrador.
administrador. Agora tem uma mudança, né? Porque no final das contas a norma rebalanceou esse peso, né? O fardo não é somente do administrador mais. A gente vai ver se vai ser um pouco mais do administrador do que do gestor na prática, como você disse, isso é uma coisa que a gente ainda vai enxergar para frente, mas a gente tem uma visão de que agora no curtíssimo prazo tem uma questão de custo de observância grande e principalmente para o gestor, que antes, imagina, assim, o gestor ele não tinha obrigações com relação à comunicação, né, com Ambima, distribuidor, CVM, e agora ele vai ter que ter uma estrutura para tratar disso, ou contratar uma estrutura para tratar disso. Existe alguma discussão dessa nesses grupos que vocês estão fazendo, ou você entende que isso fica mais para o futuro? Dá um exemplo, assim, que é claro. Assim, se eu sou um gestor que estou começando e tenho 50 milhões sob gestão, independente se o meu administrador vai continuar fazendo para mim me cobrar, já pode aumentar o custo, ou se ele vai falar, olha, isso aqui eu não vou fazer mais, você faz, eu diminuo a taxa, uma diminuição de taxa de administração no patrimônio de 50 milhões é irrelevante em reais, né? Só que a contratação de funcionário ela custa a mesma coisa, né? Já no outro extremo, a gente olha assim, um gestor que tenha 20 bilhões. Esse cara talvez vai olhar ao contrário, ele fala assim, olha, eu não quero que o administrador faça coisas que agora eu sou obrigado, porque eu consigo fazer com mais eficiência. Então, acho que tem talvez até um contrassenso que a gente vê, que eu acho que o administrador tinha de refletir, que eu acho que tem muito serviço que o administrador faz que não tem ganho de escala, porque ele impõe, às vezes, um padrão de compliance, de governança, de burocracia interna exagerado para talvez um formato que um gestor pode fazer de forma mais enxuta. Se te dar um exemplo, sei lá, contratação de prestador de serviço, coisas do gênero. Uma gestora, às vezes, consegue montar uma métrica mais objetiva e que toque em poucos pontos e para classificar um prestador de serviço de determinada forma, avaliar e fazer due diligence. Quando você pegar uma estrutura grande, assim, dando nome aos bois, no Itaú, no Bradesco, no Santander, às vezes tem que refletir uma política que uma área de risco impõe, que tem que passar em 85 comitês e olhar 250 variáveis. Então, acho que, às vezes, o excesso de zelo das grandes corporações gera um exagero. Então, acho que talvez num cara grande, ele vai falar, não, peraí, isso aqui eu não quero que você faça mais para mim, eu vou fazer, porque eu faço em 20 bilhões, se você me diminui a taxa de administração, eu com 4 funcionários a mais eu faço e economizo grana. Então, a gente tem esses dois extremos, eu acho, dessa discussão, né? Para o pequeno é cruel no início, para o grande pode ser muito vantajoso, né? Sim, sim, eu acho que assim, teve um pouco a questão né, desse aumento de custo de observância, discussão nesse sentido para o lado do gestor, mas hoje eu estou pacificado porque a discussão, pelo menos nas mesas, né, a discussão, ela está muito agora, ok, já entendi como é que eu faço isso. Então, começamos a discutir, né, contrato, acordo operacional, contrato de distribuição, algumas coisas desse tipo. A gente parou, agora a gente está muito debruçado na questão da distribuição, né, das taxas, mas assim, eu acho que no entendimento maior aqui das mesas, eu acho que a questão da modernização da regra, né, de que a gente agora está mais parecido com uma gestora lá fora, e que sim é o gestor, né, que ele é maior dentro desse negócio e tudo mais, está mais claro. Né, óbvio que surgiu ali no começo, eu acho que ainda vai voltar de novo quando os administradores começarem a distribuir as novas minutas de contrato. Então, aqueles gestores que a gente comentou no começo, que não estão tão ligados, né, vão olhar aquilo e vão perceber. Então, eu acho que essa onda volta, Patrícia. Isso teve no começo, mas é capaz dela voltar sim, né? E aí acho que aqui a gente tem um papel bem grande para trabalhar nisso, né, e ajudar os gestores. Vão ter pontos, né? Conforme as coisas que a gente viu realmente, assim, tem coisas que talvez o administrador achar que continua fazendo como serviço, vai cair na dificuldade de ficar meio bola quadrada quando você trabalha com mais administradores. Isso é uma conversa que a gente teve outro dia que falou, pô, não tinha pensado nesse ponto de vista, né? Porque, sei lá, enquadramento. Se o sujeito, se eu for terceirizar algumas obrigações de enquadramento para o administrador, como é que eu vou falar que eu tenho diversas políticas de enquadramento, né, de acordo com o administrador? É um negócio... Pode até ser que o mercado se estruture assim, mas é meio Frankenstein, mas né? Inverte, meio inverte o jogo, né? A mesma coisa, critérios de distribuição, o fluxo de informação para abertura e fechamento de fundo.
junto à gestão, eu vou ter diversos fluxos. Pensa só, eu vou ter... Já é assim desse jeito, né? Eu trabalho com vários administradores que talvez trabalham com os mesmos distribuidores, têm fluxos diferentes de comunicação. Pô, será que vale a pena ter 4 fluxos diferentes? Será que talvez na discussão fala assim, pô, será que não vai fazer sentido eu fazer, né? Porque eu aperto hoje para falar com o mesmo distribuidor, eu falo via 4 administradores diferentes. Você tem um fundo distinto. Mas aí é o ponto que eu acho que é a beleza da discussão, né? Porque eu estou falando de fluxo de informação, que são as mesmas informações e só muda o formato. Então, aqui tem oportunidade. Só porque está desse jeito até hoje, eu vou manter. Exato. Então, poxa, isso aqui não é diferencial para ninguém do ponto de vista de negócio. Isso é só trabalho, só dia a dia. Então, tem oportunidade, né, de rolar uma padronização, né, de repente alguém surgir no mercado e oferecer algum sistema. Então, acho que caminha para algumas coisas desse tipo, né? Isso é um ponto que a gente vê, acho que existe espaço para uma camada de prestação de serviço entre o gestor e o administrador. Isso aí a gente vê. Como é lá fora, né? Lá fora, Exato. justamente com a estrutura como já é, isso funciona bem, assim. É porque aqui dentro, assim, uma dúvida que tem surgido bastante são empresas que estão pensando em montar a sua gestora que perguntam para a gente, poxa, aumentou a barreira, eu quero saber... Eu corro para fazer logo na regra velha e depois eu me viro? Isso. Ou o que vai acontecer? Que isso conversa um pouco, talvez até colocar o ponto anterior que a gente passou, que a gente ia falar, assim, talvez pegar assim, você já tem embrionariamente uma visão macro do que são os pilares que vão ser rediscutidos na autorregulação, que vão implicar em definir novas regras que o gestor tem que seguir, assim, em bullet mesmo, em pontos macro. Isso vai refletir em adaptações do gestor atual, mas vão virar exigências para o gestor que deseja se credenciar, né? Então, já existe assim, olha, essas 4 ou 5 questões aqui a gente realmente vai ter de discutir na autorregulação para impor procedimento, ou o gestor falar como ele faz, ou isso vai virar um requisito que vai ser analisado no credenciamento, na fiscalização. Você já tem uma visão macro disso? Então, eu acho que do ponto da parte da gestora, a gente segue ainda, né, porque até por conta do convênio, a própria 558, né, no caso da habilitação, das obrigações e tudo mais. Agora, olhando isso, né, do olhar que o gestor vai ter que ter na prática e tudo mais, a gente já tem ali, não tem, né, mapeado ainda, mas a gente vê que esse capítulo da gestão ele vai precisar ser aprimorado. E o que a gente tem feito agora aqui, né? A supervisão mudou, né? Ela agora está com 3 áreas, né? A parte de supervisão, então tem uma área educativa, né, tem uma área meio de inteligência, de levantamento de dados, de antecipação, né, que fornece informações e insumos, estatísticas e tudo mais para a supervisão, e tem a área investigativa, que é a supervisão tradicional. Aqui do lado de cá, a gente já tem feito algo parecido com a escrita, em parceria com a supervisão. Então, por exemplo, a nossa autorregulação de cripto, né? A gente está trabalhando só disclaimer. Né? Então, a gente seguiu fazendo questionamento, olha, fazendo teste mesmo. O que está escrito aqui, você acha que funciona? Você acha que não? Vamos testar, vamos ver se isso para de pé. Né? Então, a gente está agora discutindo isso e alinhando agora com a CVM, por isso que a regra ainda não saiu. Então, a ideia aqui é a gente mudar também um pouco o jeito que a gente escreve. Porque se a gente se antecipar em algumas questões da escrita e deixar aquilo marcado e de repente não ser nada daquilo, né, vai ser muito mais dolorido, muito mais custoso do ponto de vista também de observância para os gestores. Então, tem uma intenção da gente trabalhar muito campo agora, né? Não só, obviamente, né, com o que a gente coleta aqui das mesas, mas também com outras casas, porque são aí mais de 1.000 gestores. Esse código tem 1.000 aderentes, mais de 1.000 aderentes, né? E essa mudança, como a gente estava falando, é um Boeing, um transatlântico. Então, a gente tem que fazer com muito cuidado, né? Talvez assim, talvez vai depender, vai ter gestor que, olha, vai ter obrigação que ele vai puxar para ele, ou vai ter obrigação que ele vai terceirizar. E aí você vai colocar em tudo no código, assim, ó, descreva como você faz tal coisa ou como você terceiriza. Assim, é complicado antecipar. Isso tem que mexer, né, Zé? E um pouco disso também, né? Será que é assim que a gente continua atuando na autorregulação? Será que da forma a gente seguiu na última reforma 2015, 2016 para essa linha principiológica? E a gente fez muito assim: descreva e comprove. Vamos ver, é assim, né?
Quando você falou da linha principiológica, desculpa te interromper, Tati, mas Uhum, que é um ponto que eu acho que é super relevante, é assim, poxa, que realmente mudou completamente o código, quando saiu o código uhum, com essa linha, porque, de fato, tinha muita gente, a gente entendia que muita gente cumprir a regra só por cumprir, sem de fato, arcar com a responsabilidade sobre aquilo, né, porque fala: "Pô, eu estou uhum, cumprindo a regra e não estou fazendo". Só que do outro lado tem assim, e aí eu vejo que o impacto da nova norma é grande nisso, é que assim, não necessariamente o gestor tem tanta habilidade com a norma, na interlocução mesmo com a Anbima, que até é uma pergunta que acho que vem depois, com relação a justamente como que é a relação Anbima gestor, porque os administradores em geral, pelo menos eu imagino que a maioria sejam associados e que estão lá sentados nas comissões, e agora os 1000 gestores, né, talvez você saiba de cabeça quantos são que estão lá sentados nas comissões, mas eles são a menor parte, né. E aí quando você trata de uma linha principiológica, muitas vezes gera dúvida, do tipo: "Bom, é, eu O cara queria quer a saber". receita de bolo, né? O que você quer que eu faça? Exato. A gente tem no nosso checklist. trabalho no nosso trabalho de credenciamento, obviamente a gente passa por um processo desse, de explicar, porque muitos leem a norma e falam: "Poxa, está escrito aqui teste, mas o que que é fazer teste? O que eu tenho que fazer?". E aí você tem que dar um passo atrás, falar: "Olha, a sua obrigação é essa, fazer teste é saber se isso está funcionando". É. Então, Aliás, sabe que isso eh era um bom ponto, podia se aproveitar no código, e eu acho que até a discussão que foi forte lá atrás, Uhum, mas eu acho que parou um pouco no pós-pandemia, que é aquela agenda de custo de observância, eu acho que assim, tem um rabicho gigante ainda para tratar. tem. Por exemplo, se a gente olhar a parte de se o formulário de referência pode melhorar, e, por exemplo, o cruzamento do formulário com o questionário do de Zambima é uma coisa que, assim, tem vários assuntos abordados de forma parecida, mas diferente, o que te dá um trabalho. Então, talvez, assim, um desafio daí coloca, talvez, uma eventual, entre aspas, uma fusão do questionário Ambima Com QDD, né? com o QDD, de tentar cruzar os dados, talvez. É uma experiência que a gente viu várias vezes na regulação. Né? A Ambima cria coisas inteligentes que a CVM vai lá e absorve. Então, talvez um desafio, por exemplo, cara, por que não a gente pegar transformar o formulário de referência em um documento mais robusto e some com o QDD, ou deixa o QDD mais enxuto? Esse é um ponto. Outro ponto, assim, a parte de dados do QDD e do formulário, aquela eterna discussão Uhum, que a gente vive agora, de março a abril, de que as métricas não batem muito, né? Então, o sujeito tem aquelas de público-alvo, captação e tal. Então, talvez uma exato. oportunidade de falar, pô, por que ele não padroniza isso aí exatamente com a forma como o dado é colocado na base de dados da CVM e da Ambima? Tudo isso pelo seguinte, a gente tem trabalhado automatização de processo, a gente criou até uma empresa que faz isso agora, de terceirização de uma série de coisas, e eu quero automatizar, entendeu? E aí a gente sente que esse tratamento de dados de QDD de formulário, você tem que dar uma retada ali, não tem jeito. Você tem que botar a É, mão, né? tem que criar uma planilha. Até porque a história, Então, essa história dos dados é que, assim, quando você cumpre com essas coisas, você corre o risco de se perder nessas obrigações e abrir mão, não abrir mão, mas não se atentar à sua responsabilidade, né? Que é olhar Exato. de cima e falar o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, qual que é a minha responsabilidade perante ao cotista, que acho que que é o que a norma, né, no final das contas, o código que está ativo hoje, ele vai por essa linha, né, do tipo, qual é a sua responsabilidade em relação àquilo. e eu tento trazer outra coisa Exato. também que a gente vê, que está na época do ano para isso, tem com essa discussão, é assim, alinhar cada vez mais a demanda da política com coisas que gerem evidências para o relatório anual. A gente vê lá desde a 558, quando criou o relatório anual de gestora, e dependendo da gestora, tem que fazer o da gestora, tem que fazer o de suitability e o de PLD, que o mercado tem muita dificuldade ainda de gerar esse documento. A gente vê, assim, É mesmo? obviamente, a dificuldade, assim, porque eu acho que como as coisas que deveriam se conversar mais, e eu acho que a nossa mentalidade que a gente tem que conversar é, pô, eu tenho que ter uma série de políticas que me gerem métricas objetivas para eu guardar evidências, e se eu fizer isso ao longo do ano, fazer o relatório anual é muito fácil. A gente vê o cliente com dificuldade, às vezes, em janeiro, de falar, ó, como é que eu faço o relatório anual? Eu falei, cara, se você tiver um processo organizado não é de compliance, é de Aham. governança, que gere determinados dados aqui, vira quase copy-paste contar a história do ano anterior, né?
Mas isso a gente vê que assim, o mercado, como é que são coisas novas, assim, tudo bem, 2015 não é novo, mas para o mercado é relativamente novo. É sim. São várias coisas que deviam se conversar e eu acho que as pessoas fazem meio como satélites, né? Então, assim, o sujeito revisa a política de acordo com o que a Ambima pede com a CVM, e ele esquece que aquilo tem que conversar com a forma dele gerar o formulário de referência, o QDD e os relatórios anuais, sabe? Então, acho que aquela discussão de observância tem que ser uma discussão, talvez, assim, cara, como é que a gente torna esse processo um processo quase que industrial, né? De fazer todas as coisas se conectarem. Isso acho que é uma agenda legal, que eu sinto que os gestores não sacaram isso ainda, sabe? Que é tudo parte de um contexto de governança, né? E é super oportunidade, né? Pensando aqui, que aproveitar que então tem esse pedaço que é da 300 da 558, né? E agora essas novidades da 175 é uma oportunidade realmente de já começar um pouquinho mais redondo. Senão a gente vai, né? Criando E já podia pegar a rabichos. agenda agora, né? Falar assim, cara, vamos Essa é uma agenda aproveitar. para Tudo agora. bem que hoje, se perguntar para qualquer gestor, acho que o risco que a gente corre é falar assim, cara, você quer falar de fórmula de referência, QDD? Deixa quieto, eu estou preocupado com classe de cota, com administrador, gestor. Mas talvez podia, assim, não deixar essa agenda morrer, falar, vamos aproveitar e fazer uma faxina completa mesmo, entendeu? Que eu acho que cabe, entendeu? Então, já que a agenda está aberta com a CVM, para não correr aquele risco de Exato. passar a janela e falar, não, deixa isso para depois, Não, entendeu? porque já veio outro caminhão de coisas em função dos fundos, né? Da própria obrigação Sim. do gestor. Então, acho que é um momento bem interessante mesmo. Então, toda essa parte de dados, de agenda rotineira, a gente sente que, assim, às vezes o gestor tem dificuldade de entendimento, sabe? Assim, acho que tem uma lição de casa do sujeito se estruturar melhor, mas assim existe uma batida de cabeça. E facilita cada vez mais a vida. Agora, a Ambima está começando a recolher os dados de carteira administrada, então já é um outro dado que ele vai ter de forma mais estruturada, entendeu? Se isso conversar mais fácil com o formulário, com o QDD, com o relatório anual, a coisa fica mais automatizada, né? Exato. Já anotei um monte de coisa aqui. Ótimo. Bom, seguindo aqui, a gente pode voltar nos assuntos, mas a gente falou um pouco do que pode ter de alteração, o viés de alteração no código. Aí aquela consequência, aí já falando de 2025, eu acho, né? 2024. Mudou o código, criou regra nova, tem supervisão. Assim, você já tem alguma ideia da discussão do impacto dessas mudanças todas no viés ou nas prioridades para a supervisão no longo prazo, na supervisão da autorregulação? Então, a questão do produto, a gente ainda vai trabalhar com o regulador, o regime informacional, que é o que bate bastante aqui, né? Pensando já fazendo um paralelo. Então, mas a questão dos limites, por exemplo, aqui na supervisão, né? Temos lá a questão de enquadramento, limites de carteira e tudo mais. Eu acho que isso é setup de sistema, o pessoal já está vendo, a gente também está com uma frente gigantesca aqui dentro da associação, né? A regra afeta todas as áreas, né? Então, afeta a supervisão, afeta o nosso financeiro, afeta a área de dados, né? São as principais, e aí tecnologia vem junto, certificação, cursos. Então, assim, também aqui dentro está tendo um movimento. O mercado é custo de observância, né? Então, e aí, eu acho que a questão aqui da supervisão, ela vai pegar muito, e aí acho que o reflexo do que a gente vai escrever é na questão da responsabilidade dos papéis, né? Esse vai ser, e aí a nossa amostra de supervisão aumenta muito, né? Para a gente afeta bastante, porque a gente, né, aqui também, né, tem o administrador como gatekeeper, extrai dali uma série de informações, né? E agora não, a base aumenta, né? Porque a responsabilidade mudou, e responsabilidade grande, principalmente na relação com o distribuidor, né? Acho que aqui é o tema mais importante aqui para o gestor, né? À medida que o administrador sai dessa relação, e você tem uma relação com o seu distribuidor, começa a entrar, né? Material de venda, alguma coisa conjunta que tem que ser feita, né? Não só as coisas que estão previstas na norma, mas outras coisas que possam surgir. Não, então, a acho que a gente transparência tem do investidor ficou mais na mão do gestor, né? Você vai pegar, assim, Ficou. tem três pilares que eu acho que ia provocar um pouco. Acho que, assim, a parte de enquadramento que ficou mais proeminente ainda na mão do gestor, a gente viu a Ambima fazendo teve uma série de termos de compromisso no ano passado, que foi um tema que vocês colocaram na agenda. Vocês ampliaram o convênio com a CVM no sentido de aumentar a fiscalização dessa parte também.
e a Uhum. responsabilidade vai aumentar. Então, o primeiro ponto é perguntar assim, a gente tem uma sensação que já existe uma deficiência no mercado nessa questão e o gestor vai ficar mais responsável. Gestão de liquidez, idem. É um tema que Liquidez. recorrentemente a Ambima toca, quando tem alguma crise mais ainda, e a gente Exato. vê também diversos problemas no mercado nessa questão no passado, que já não temos de compromisso e tal. Aí tem um terceiro ponto que eu acho que é a parte de suitability também. O produto com mais criativo, mais fluido, com uma série de coisas, tem um peso maior que também é um tema que vocês têm olhado. E aí, finalmente, na outra ponta tem mais responsabilidade fiduciária na mão do gestor de ser um pouco mais gatekeeper na aprovação de produto, limite, etc. Então, quando juntar tudo, eu tenho que gerenciar muito mais o fundo do que eu gerenciava, né? E é uma agenda que vocês têm intensificado, né? Exatamente, exatamente. É bem nessa linha mesmo. E aí tem toda. Eu lembrei aqui da parte do exterior. Né, exterior, você vê, me tem dito, fala, olha, né, ela tem declarado que não pode ajustar a regra, né, para não haver limites entre onshore e offshore, e que a gente está aqui na conversa sobre trabalhar junto um sistema para dar mais transparência sobre os investimentos no exterior. Né? Então, à medida que a gente consiga esses dados, a gente consegue mais prazo, mas ao mesmo tempo para o gestor também é mais uma informação que ele tem que dar para o regulador, porque isso também não está com o administrador. Então, assim, se a Mais um gente começar a fine tuning no listar. enquadramento, né? Exato, enquadramento, exatamente, consolidação de posição. Então, veio muita novidade, mas vem junto realmente com obrigações, e que é normal. Né? Então, acho que esse trabalho com os gestores é algo muito, muito importante para a gente, agora passado ali essa questão de dúvidas e tudo mais, que a CVM já deve fazer aí nos próximos dias, meses, a gente tem que voltar e aí começar a ver, é um pouco do que você falou. Vamos ver agora os negócios isoladamente, né? Quais são as necessidades, né, do administrador, do gestor, do próprio custodiante, porque lá no FDIC tem uma mudança muito grande, né? Do papel do custodiante, a relação, né, do mercado com as registradoras, então, assim, tem uma série de temas aí para serem explorados e alinhados, né, entre os participantes de mercado. Que a gente vê assim, o negócio até vou passar a bola para Teresa, um tema que ela sabe bem. Um desafio que a gente vê, assim, o gestor hoje, ele já tem uma dificuldade, ele tem sei lá, ele fica numa zona de conforto meio de usar o administrador de forma paternalista sobre questões que já deveriam ser dele e hoje são mais dele. Então, por exemplo, gerenciamento de margem de liquidez. O gestor vê muito o batimento de cota, ele vê muito aquilo com o papel do administrador, mesmo na parte que seria dele. Enquadramento idem, né? Então, é óbvio que o cara tem uma preocupação, mas ele acaba tendo um conforto de falar, pô, eu faço aqui o meu um pouco mais, faço aqui com mais ou menos cuidado, mas eu sei que o administrador está fazendo e vai me avisar amanhã de manhã, né? Assim, a lógica do, olha, amanhã, se der, eu faço aqui, mas se der algum pau na margem, no limite de liquidez ou em algum desenquadramento, amanhã cedo eu sei que o administrador está me apontando. Porque o problema também é dele, né? Mas Acho um que comodismo, não, ao contrário, de achar que é um papel 100% dele hoje em dia, né? Tem coisa que já é do gestor, tem muito de gestor que acha que é 100% do administrador. Isso muda muito de figura, né? Principalmente sobre a responsabilidade, né, Tati? Porque, assim, com prestação de serviço, aí, como a gente já conversou, que tem N possibilidades e a gente acha que o mercado vai se rearranjar. A gente não sabe ainda qual é a configuração, mas vai ter uma mudança, né? Mas com relação à responsabilidade em si, isso não vai mudar. A responsabilidade, de fato, é do gestor. E aí, até já puxando a linha, você falou um pouco, mas acho que é bacana falar, até porque tem bastante gestor aqui na live, da supervisão que vocês têm feito mais com um viés mais educativo, né? De ir até o gestor, de apresentar a própria Ambima para o gestor, para ele entender, porque quando o gestor está começando, ele não conhece esse mundo. A gente, por exemplo, começou a live falando, né, que tem os escritórios de agente autônomo que viram gestores, ele sai de um mundo não regulado, porque afinal ele é regulado, mas ele é regulado como preposto do distribuidor, né? E passa para o mundo que tem CVM, Ambima, e assim, de bate pronto, ele não sabe nem
quem é quem e qual é o papel de cada um, né. E então, assim, minha pergunta é se vocês têm uma visão de que, de fato, vai ser necessária a ampliação dessa supervisão e dessa relação, com esses gestores. Não, acho super, sim, sim, a gente está bem, de novo, né, nessa oportunidade, nesse momento. A gente tem feito cada vez mais, né, eventos e tudo mais, educativos, e a ideia é bem essa, assim, é trabalhar no educacional. Então, tivemos aí, estamos tendo ainda, né, toda a discussão, aquela discussão do ISG. Então, o segundo semestre do ano passado foi de muito aprendizado, né, da gente, né, enquanto autoregulador, do próprio mercado, sobre o entendimento e calibrar ali, né, alguns conceitos e alguns entendimentos. Então, a gente segue se entendendo e se alinhando. Então, acho que essas novidades, coisas novas, vai ter que passar por isso. Então, a gente, né, vem de uma autorregulação aí de mais de 20 anos, né, em que a gente acabava criando e já, né, supervisionando, porque o mercado também estava respondendo muito mais rápido, mas agora, com essa mudança que é tão grande, a gente vai precisar passar realmente por um bom tempo aqui de aprendizado. E aí, um pouco do que o Zé comentou agora há pouco, tem a questão da estruturação de ofertas que o gestor pode fazer. Então, todo esse mix também dos negócios, ele cai aqui. Então, a gente olhar isoladamente um código vai ser quase que impossível, né? Então, a gente também tem que acabar ampliando esse olhar sobre as atividades, né? De uma casa que aconselha, que estrutura e que tem outra célula que faz gestão. E tem um ponto que já vem assim, isso já vem desde os bancos, tem se potencializado, que é o seguinte: Exato. a CVM tem aquela lógica correta de você tem que segregar os negócios. Mas o problema é que, assim, você pegar o exemplo, trabalhei em private, o banker de private, ele é um cara que apresenta a oferta de serviço do banco. Então, se ele determina, então ele pode ser um cara da distribuição, mas se ele detecta uma oportunidade de gestão, ele vai vender a gestão. E às vezes, quando você tem, por exemplo, já viu casos de casas que eram consultoria e viraram gestão, principalmente. Esse caso é bem emblemático. Tem que ser segregado. Mas, em geral, esse cara é um cara que olha o ponto de vista do cliente e fala: olha, para você cabe consultoria, que é uma recomendação de portfólio, ou para você cabe que eu faça essa gestão com o mesmo princípio. Eu não tenho duas cabeças de asset allocation, né? Então, assim, tudo bem, segregar a execução de gestão de consultoria, ok, mas o front de prospecção de cliente é um só. E aí fica aquela coisa confusa que, tudo bem, eu tenho o ponto comercial, que é da consultoria, da gestora. Não dá para ter dois bankers num negócio desse, né? Como não tem no Private 2. E do agente autônomo é outra questão também que isso vai potencializar, né? Porque um agente autônomo que monte uma gestora no grupo e monte uma empresa de estruturação de oferta pública na nova norma, não vai ter três caras para conversar. É óbvio que, assim, quando você detecta uma oportunidade num cliente que ele, sei lá, que ele é empresário e pode estruturar uma debênture, você vai falar: olha, eu tenho esse negócio no meu grupo, vai lá falar com ele, depois que você falar com o cara de estruturação, é com ele que você conversa. Mas, assim, cada vez mais aumenta essa discussão da segregação, porque o ponto de contato com o cliente, de identificar a oportunidade, é um só. Isso não está tratado nas normas, né? Isso vai ampliar, né, uma confusão, né? Tem um cruzamento ali que acontece. Então, o caso mais típico é a gestão e consultoria. Tem que ser segregado. Não é o contrário, é tudo misturado. A gestão de wealth management cara, tem um mandato com execução ou sem execução. No fundo, é um pouco isso. Então, mas tem que segregar. Faz pouco sentido, talvez, nesse mercado de hoje, né? É uma rediscussão grande. É uma grande discussão mesmo. E aí a gente pode depois, né, marcar, se vocês tiverem mais dúvidas, né, do ponto de vista da supervisão e tudo mais, alguma conversa com o próprio Guilherme, porque aqui a gente tem, né, acho que a maioria do pessoal que está acompanhando talvez não saiba, mas a gente tem ali aqui né, uma segregação de áreas, né? Então aqui na representação descreve a regra, trabalha muito em conjunto com a supervisão, que contribui com a gente do que eles veem, né, de campo, da vida como ela é, né, para trazer melhorias para a regra, ajustes e deixar aquilo mais aplicável do ponto de vista prático, mas a gente aqui, na representação, não tem nenhuma atuação lá, né, então acho que depois a gente pode fazer também, que eu acho que é importante até para o mercado todo, né, conhecer um pouco mais e tudo mais. Que acaba sendo a regra, meio que você acaba sendo escrita a quatro mãos e depois é fiscalizada lá pelo Guilherme. Exato, exatamente.
Maravilha. Bom, a gente até avisei no chat aqui que se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Por enquanto não teve nada. Mas meio que vamos encaminhando mais para o final aqui. Então, acho que a hora é agora. Quem quiser perguntar alguma coisa, e não ter pergunta é porque ou porque a gente foi muito claro e sucinto, ou porque a gente tocou em coisa que não interessa para ninguém, né? Então, acho que não é nem extremo aqui, né? Outra gente falou assim, pô, eu estou aqui querendo saber como é que vai ser a taxa de performance, o cara não falou, né? Então, Mas tô o colocando... que eu vejo, na verdade, é que é uma curiosidade imensa de muita gente, né, a respeito de como as coisas vão acontecer. E aí, até como em algum momento eu pincelei lá atrás, eh, tem gente que tem, empresas mais estruturadas, que tem assento, tem grupos e que trata disso, né, em grupos, e mas a gente tem um número de gestores muito maior do que isso, né, então a gente falou de 1.275 gestores, então a gente, acaba vendo que tem, eh, muita gente muito bem intencionada e muito preocupada no mercado. Essa é uma coisa que acho que é um ponto importante, porque muitas vezes da forma como que a gente fala, né, o gestor não faz, parece que o gestor ele acordou e falou: "Olha, eu não vou cumprir com a regulação, eu vou só fazer gestão", e não é verdade, né, é muito mais uma necessidade da gente conseguir aprofundar, educação, conhecimento, para ele entender: "Bom, agora eu entendi qual é a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer e aí atuar sobre isso". Até Então para acho rever o próprio modelo de negócio, né? Talvez é agora você isso, vai ter e para conseguir gestor... entender onde estão as oportunidades, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então, a história da consultoria e da gestão é um pouco isso, a gente vê que é fruto do amadurecimento, né, o cara vai lá, faz um negócio, começa a entender e fala: "Bom, eu consigo fazer um negócio maior aqui e ser mais efetivo para o meu cliente", quando é o caso, por exemplo, da consultoria. E E vocês falando saber isso, eu se... acho muito. Desculpa, Jé, pode falar. Não, e saber ser criterioso, que eu acho que assim, o erro, uma coisa que a gente faz muito é você tem que ajustar a governança da política ao risco do teu business, entendeu? Não adianta. Se você copiou um manual lá de uma gestora sofisticada que tem 80 traders operando derivativo e usou a mesma gestão de liquidez, você está gastando dinheiro à toa, porque você tem um portfólio muito mais conservador. Então, eu acho que isso é um aprendizado para a autorregulação que eu acho que tem acontecido, que é vão ter gestoras com padrões de governança completamente distintos, cada vez mais, entendeu? Não está errado. Tem que ser Adequado ao que ele adequado ao faz. risco, adequado É. ao risco ao negócio. Senão o negócio vai ficar... E talvez vão ter gestores que não, talvez vão ter gestores que vão falar, cara, do jeito que o jogo foi agora, não dá para eu ser gestor, eu vou virar consultor, eu vou virar agente autônomo. Acho que vai ter ajustes para baixo também. Ah, eu acho que sim. Mas aqui, né, a gente conversando, e aí você olha os movimentos, né? Acho que a discussão do consultoria e gestão sempre foi uma discussão, né? Acho que desde que o Brasil estava aqui na associação, sempre foi, né? Mas aí a gente tinha aquela questão da mescla do administrador com o gestor. Aí isso aqui a gente conseguiu separar, agora tá bem Isso. separadinho. Aí agora a gente tem de novo essa mescla para o outro lado aqui, que continua a questão né, da consultoria com a gestão, mas entra a estruturação, entram outras coisas. Então, assim, E consultoria com agente autônomo também, que com a vai gente ter cada vez autônomo, mais. exato. Então, assim, essa questão da divisão de papéis, ela é bem, é uma discussão bem grande, né? E acho que a própria CVM está acompanhando isso, né? Acho que a gente não tem conversado muito ainda sobre a regra do consultor, né? Saiu agora do assessor, que foi, né? Mudou até o nome, foi reconhecido por lei. Então, tem o consultor lá ainda, né? Existe Mas ele, o que a essa gente tem visto legal, licença, assim, o né? consultor ele tem amadurecido de uma forma orgânica, tá? É A gente vê assim, interessante. é que é um mercado que tem uma curva de crescimento diferente. Mas assim tem dois aspectos. O consultor, às vezes, ele cresce mais rápido, porque quando ele aborda um cliente, ou é o patrimônio todo do cliente ou nada, né? Você não dá consultoria com um pedaço. E o agente autônomo, não, ele vai beliscando um pedacinho, ele vai te vendendo um produto e vai conquistando um pedaço do teu wallet, né? Então é engraçado que o consultor, ele, por exemplo, ele chega mais rápido em 1 bilhão, mas ele estabiliza mais naquilo ali, num negócio mais maduro, né? Os agentes autônomos têm outras curvas malucas de crescimento, né? Mas às vezes alguns não avançam nem nada. Então o crescimento do consultor ele é mais orgânico, mas ele tem evoluído, assim. Óbvio que ele não é turbinado por financiamento de corretora, etc., que tem menos interesse em botar dinheiro em equity e alavancagem nisso, mas a gente vê um movimento Uhum. silencioso de crescimento de consultor razoável aí Então, talvez, mas eu acho que a gente Que vai ver bom. assim, daqui a uns 3 anos ou 4, eles vão ganhar mais relevância no mercado, né? Isso é E essa discussão, interessante. se a gente vai ter um modelo mais americano ou não,
Eu acho que a gente vai ter um modelo brasileiro. A gente não vai virar Então, Estados Unidos, que todo mundo vai virar consultor. A gente vai virar um mix aqui. Não tem. mas o based fee que a regra traz, voltando para a regra, empurra para isso, né? Talvez estivesse segurando, né? Agora eu tenho Não, os a três transparência de extrato participantes, e a transparência de informação pressiona. né? E os três sendo despesas distintas. Então, o administrador, o custodiante já era separado, o distribuidor e o gestor, né? Sem serem vasos comunicantes, que é uma expressão que a gente tem usado aqui, empurra um pouco para essa questão de, né, de repente gerar valor para consultoria, sei lá, enfim, Não, né? Já vai quanto ao para um valor de modelo cada um. baseado em taxa. Não, junta isso com a marcação a mercado de extrato e com o extrato de tarifa que é um 79 vai trazer. No mínimo, o investidor vai entender melhor quem que ele está pagando e por quê. Né? No mínimo é isso. Exato. Exatamente. Mas deixa eu ver, tem um chat aqui, deixa eu ver, alguém colocou alguma coisa. Vamos lá. Roberto, a possibilidade de estabelecimento de diferentes direitos econômicos, especialmente políticos, entre diferentes subclasses, os fundos para qualificado e profissional, poderia aproximar o processo decisório de fundo do funcionamento de condomínio civil para mais próximo de como funcionam as companhias S.A.s. Roberto, da Norte e Oeste. Essa eu passo para você, Tati. Se quiser responder, que você é advogada, você também não é. Rafael, cadê o Rafael? Né? É bem jurídica, né? Ela é bem jurídica. Olha, Roberto, eu não sei se a gente chegaria aqui ao ponto de estar mais próximo de companhias, não. É mais Mas a parecido, mas ideia não é, né? é parecido, mas não é, porque acho que até a ideia, né, do que a gente, porque a gente ainda no final do dia, né, é condomínio, né? Então a ideia da investment É natureza company especial, mas não não condomínio. chegamos, né? Não chegamos na investment company, né? Até por a questão, né, tributária e tudo mais. Mas vamos ver, Roberto, a gente vamos acompanhando, porque eu acho que é um pouco do que a gente falou, né? Vai ter um movimento grande, né? Do mercado E para tudo isso e dentro é um dessas pouco um estruturas, né, teste também, Patrícia? né? Assim, até a história da classe e subclasse, muito se falou, tem as questões tributárias que, Exato. né, que impactavam a decisão, a tomada de decisão entre classe e subclasse, e eu acho que é semelhante nesse sentido da questão dele, que assim vai muito de como o mercado se organiza, né? Então, como vai ser a próxima assembleia quando você tiver N subclasses? Quem vai ser o primeiro que vai colocar direitos econômicos diferentes dentro das Diferentes. É subclasses? um ponto Porque acho que, interessante. né, porque na largada a gente começa todo mundo com um fundo com uma classe única, né? Do tipo, se você falar, Sim, aí você fala, não, mas tem os feeders, então eu preciso. Esse eu imagino que seja o ajuste mais rápido. O que No me fundo, a gente está parece é que emulando cada depois. vez mais, né, uma companhia aberta, mas É, não dá para ser. No fundo, é um pouco e isso. aí, depois do processo de ajuste, os novos produtos é que começam a ter uma característica mais clara, né? Porque agora a gente vai trabalhar com estoque. E o estoque ele foi pensado de uma forma diferente, né? sim, Você pensou no sim. estoque sem ter a possibilidade da classe subclasse, direitos econômicos, condições comerciais diferentes. Aí agora não, agora eu vou pensar numa nova forma, né? A gente discutiu bastante, por exemplo, a questão das condições comerciais e taxa de distribuição entre classe e subclasse, que o mercado tem, né, super discutindo, está super discutindo por aí, e a verdade é que a gente, acho que no primeiro momento você tenta pegar o mundo que você tem hoje e fala: "Bom, como é que eu traduzo isso pra nova forma?". E eu acho que posteriormente começam a surgir, organizações, né, ou modelos que já são pensados na nova norma, né. Então, acho que a gente vai ter que esperar para conseguir ver, como isso vai funcionar. Mas vai sempre um negócio híbrido, né? Que nem aquelas eternas discussões que a gente tem há décadas sobre equidade Até. tributária. E aí, eu lembro que as discussões na época de Ambima era assim, olha, gente, a única forma de resolver todos os problemas é você isentar de imposto fundo e colocar no imposto de renda no final do ano. A gente quer pagar 27,5 ou quer continuar com 22,5 até 15, né? Então, eu acho que, no fundo, assim, a gente consegue, na indústria de fundos, dentro da parafernália jurídica brasileira, chegar muito próximo de coisas parecidas com o modelo internacional, mas a gente ir para o modelo internacional tem uma briga de custo
o mercado não quer, né? E nem se interessa, né? A gente tem o único modelo que a gente já tem que já funciona com direitos diferentes é o próprio FDIC, né? E nem assim, ele não, né? Eu não sei como a gente pode pensar nos fundos líquidos aí, né? Até em função ali da militância dos cotistas, né? De repente tem uma participação maior, né? Mas é um pouco do que concordo com vocês, é um pouco do que vocês falaram, assim, a gente ainda está no meio do caminho, né? De se tornar Mas a parte de companhia de direito, investimento. assim, em private bank, a mudança de direito vai ser muito boa, porque Vai, né? hoje você vive diversas estruturas envolvendo família, empresa, etc., que você tem que dar 80 voltas para tentar chegar numa governança próxima do que você quer e você não consegue, né? Então, é aquele negócio, você colocar um fundo lá que às vezes é o dinheiro da família, que você quer dar menos poder para o filho do que mais para o pai. Uhum. Ou falar que depois de um tempo muda esse equilíbrio de forças, agora ficou um livro aberto, né? Antes você tinha, era que nem a classe subcota, né? Você criou o FIC e o Master para emular uma classe de cota e uma subclasse. A mesma coisa a parte de direito econômico e político, né? Você criava 1000 voltas ali dentro da dinâmica tradicional de uma assembleia e nunca ficava perfeito. Agora virou, eu acho que esse ponto, assim, os advogados têm lá, aqui eu acho que a gente vai ter muita novidade em produto, porque realmente, para o bem e para o mal, né? Então acho que vai ser bem usado, mas pode ser mal usado, mas tem uma liberdade gigantesca que talvez o mercado não olhou ainda com calma e vai olhar ao longo do tempo. Né? Mas que é isso, já estamos aí numa 1 hora e pouco de conversa, eu acho que não vai faltar assunto, então já ficou, acho que é uma provocação de fazer uma conversa com o Benaderê mais para frente, para falar sobre o chicote também, né? Tem que falar sobre o benefício para falar sobre o chicote. E, pô, Tati, obrigado pela conversa, você não deve estar mais aguentando falando nessa norma, você vai falar o ano inteiro sobre isso. Vou continuar falando. Uma novidade ruim que eu tenho da minha época para agora, que na minha época não tinha live, né? Então, a gente ficava falando dia e noite sobre aquela norma dentro de casa. Agora você tem que ficar falando para centenas e milhares de pessoas. E obrigado pela discussão e a gente fica à disposição aí de vocês. E quem está aqui no chat, caso tenha depois algum questionamento, algum ponto, manda direto para a gente pelo site ali tem no nosso site, tem ali um e-mail de informação. Vocês podem mandar por ali algum questionamento ou manda até direto para o meu e-mail, jb@brgovernance.com. O da Patrícia PL, o resto é igual. E a gente eventualmente esclarece ou endereça para a Anbima e foi muito bom ter tido esse bate-papo. A gente viu aqui o mix de pessoas, a gente andou com mais de 100 pessoas o tempo todo na live e não caiu a média, então acho que é um sinal que realmente existe uma prioridade grande sobre esse assunto aí e discussões boas não vão faltar. Muito bom, obrigada, Brazona, obrigada, Patrícia, pelo convite, e eu fico à disposição, né, de todos aí, de todos os participantes, os convidados, tanto diretamente quanto por meio aí da BR, para esclarecer dúvidas, para ajudar contribuindo e para atualizar. Então, se vocês quiserem também bater um papo mais para frente, pode contar comigo, tá bom? Fechado. Boa sorte nos trabalhos. Obrigada, gente. Obrigada, Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Abraço, tchau. Tchau.